Boa noite! Estamos no ar com mais um episódio do podcast Saber Viver, episódio número 99. Hoje eu tô aqui sozinha, Mel tá em casa se recuperando. Todas as boas energias para você, Mel. Estamos aqui falando, inclusive, de um assunto que vai ser super relevante quanto a isso. Seja muito bem-vinda, Cláudia Barbosa, ela que é mentora metafísica. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonada. É um tema que eu sou viciada em estudar. Estava falando aqui com a Cláudia, que nos meus momentos de lazer é um tema onde que eu procuro me desenvolver, que eu acho que tudo na vida da gente é ligado à metafísica, né? Tudo que é energético, no final das contas, é matemático. Sim. Então, eu vou deixar você, primeiramente, se apresentar. Quem é Cláudia Barbosa? Como você se tornou essa mentora metafísica e o seu objetivo? E o que você oferece para o nosso público que está te assistindo e para os mentorados? Obrigada, sou eu quem agradece, Rafaela, você e toda a equipe aqui do Saber Viver, por essa oportunidade de estar aqui, levando minha palavra, levando o que eu aprendi através dos ensinamentos dentro da física quântica e da metafísica, para que possa ajudar realmente as pessoas no sentido de ter uma vida digna. Nós viemos a esse mundo, a essa vida, Rafaela, para ter uma vida digna. Não foi para ter dor, não foi para passar por sofrimento, não foi, não é mesmo? Bom, Cláudia Barbosa. Cláudia Barbosa é uma mulher Verdade. muito comum. Mãe, tenho 2 filhos, um de 29, o Vinícius, de 31, a Luísa, de 29. Como eu cheguei aqui? Fui professora, dei aula em alguns colégios aqui em Belo Horizonte. E aconteceram alguns fatos na minha vida que desencadearam grandes e profundas transformações. Sim. E eu fui, numa forma de cadeia, eu fui perdendo tudo. Eu perdi a saúde, porque eu comecei com um quadro de ansiedade, em que eu tomava 6 comprimidos por dia para ansiedade. E ainda assim eu não conseguia controlar. Mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas enfim, eu perdi tudo. Eu perdi emprego, eu fui demitida, depois veio pandemia, eu perdi minha casa, eu perdi tudo. Não perdi a fé em Deus. E então, nas madrugadas, eu sempre perguntava, questionava, conversava com Deus. Meu Deus, me dá um caminho. A minha vida não pode ser isso. Tudo que eu fiz achando que estava fazendo certo, sou uma pessoa íntegra, procuro fazer as coisas corretamente, sou boa mãe, boa filha. E daí? E agora? E, no entanto, eu estava fazendo tudo errado. E foi numa dessas madrugadas, então, que chegou para mim um texto. Tudo é energia. Tudo é energia. Aí acendeu uma luz. Um despertar. Cláudia, para aí, peraí. Não é lá fora que você tem que buscar. Não adianta você arrumar outro emprego. Não é questão de você mudar de casa. Já tinha mudado de casa várias vezes. Várias vezes. Não tem nada, não é nada lá fora. Então, eu comecei a estudar e mergulhar fundo. E a cada vez que eu estudava e lia, um encantamento de pensar encontrei. Não a fórmula, mas encontrei o manual. Quando nós nascemos, não recebemos um manual. Quando você nasceu, se tornou aí uma mulher adulta, Sim. entrando aí, saindo da adolescência para a fase adulta, ninguém chegou para você e disse: Rafaela, Rafa, tá aqui o manual para você ter uma vida de abundância. Um sonho, né? Ninguém te dá um manual. Como é que faz para ter êxito em tudo, né? Para conseguir viver o amor genuíno, para sanar os problemas de saúde? Ninguém. Na escola não dá, na família. Nada. Então você vai atropelando e fazendo as coisas e manifestando e recebendo as coisas. Eu não quero viver isso. Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu estou criando. É verdade. Essa é a grande chave. E essa é a libertação, né? Então, quando eu falo que a metafísica está presente na Bíblia em muitas passagens, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu estou livre.
de tudo que me aprisionava. É uma coisa interessante, assim, te interrompendo aqui, né? Eu acho que a gente até falou um pouquinho isso na entrevista, quando você veio até aqui, Que foi com de você isso que foi também. comigo, que foi uma honra, de como a Bíblia traz essa linguagem metafísica e ela não é explorada nesse sentido, né? Uhum. Porque Jesus era um metafísico. Sim, Né? Então, assim, sim, várias passagens bíblicas são um direcionamento prático sim, que, na verdade, são mal interpretados por nós, leigos, né, que vivemos sem consciência na maioria das vezes e não conseguimos colocar isso na vida da gente, sim, transformar, transmitir essa linguagem, porque sim, são profecias metafísicas que, se a gente conseguisse aplicar com consciência, a sim, gente conseguiria evoluir de uma maneira muito mais plena, muito mais bonita, não é, Cláudia? sim. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós não fomos ensinados a pensar. Não nos ensinaram a pensar. Efeito manada, né? A gente tá. Então, Enfim. Napoleão Hill escreveu: pense e enriqueça. Aí esse livro é O que eu maravilhoso. quando eu então na mentoria, a primeira tarefa ali dentro com os meus mentorados, não, eu vou mudar a sua mentalidade. Eu vou ensinar você a pensar. Eu vou fazer com que você adquira uma mentalidade de uma pessoa que tem êxito, uma pessoa próspera, abundante. Maravilhoso. E o tema do podcast, assim, para iniciar é esse, né? O portal para a vida que você tanto deseja, Cláudio. Sim, Então, você usa a mentoria da metafísica, da física quântica, para orientar essas pessoas que têm acesso a você, né? sim, A sua matéria, a sua energia, para um direcionamento de uma vida mais consciente, seria isso? exatamente. Essa é a palavra, consciência. São 3 pontos chaves que eu poderia dizer para nós começarmos uma grande transformação na nossa vida: Sim. a gratidão, a consciência e o estar aqui no presente, no aqui e no agora. Quando você começa a colocar consciência em tudo que você faz, então você pensa: eu fiz isso aqui, eu estou entendendo que tudo que eu faço volta para mim. Peraí, eu tenho a dimensão, eu quero isso para mim, eu sou um imã. Eu sou um imã, eu estou atraindo e sendo atraído o tempo todo. E isso também é maravilhoso pensar que quanto mais pessoas despertas, é uma Aham. humanidade mais consciente e mais humana. São pessoas mais humanas, porque eu não vou fazer com outro aquilo que eu não quero que façam comigo, Sim. entende? Mas você, como uma mentora, Cláudia, assim, fazendo uma pergunta como leiga, né? Como se eu Sim, nunca tivesse estudado, para pessoas que estão nos ouvindo e que nunca tiveram essa busca, né? sim, Energética, essa busca de consciência. Dentre vários autores, em vários lugares que eu li, eu entendi, né, que 90% do que a gente manifesta ou mais é inconsciente. sim, Apenas 5% do que a gente manifesta é com a nossa consciência. sim. Então, quem não nunca buscou, quem não tem essa percepção de vida, por onde começar? Fazendo a mentoria comigo. Bom, a questão é o seguinte: todo mundo que começa, quando vem, né, as pessoas me procuram muito no privado do Instagram, vem sempre com uma grande dor. Sim, É um relacionamento que acabou. Cláudio, eu não consigo viver sem ele. vem através da dor, É a primeiramente. dor. E aí, o meu primeiro trabalho, Rafa, é mostrar para a pessoa que a pessoa já vem, ela vem no lugar de vítima, sabe? Cláudia, eu escuto muito isso. Cláudia, mas você não imagina o que eu sofri. Eu criei essa menina sozinha, eu sofri. Então, eu deixo falar. Nesse primeiro momento, eu acolho, estou escutando a pessoa. Depois, o meu trabalho é fazer com que ela perceba que nesse lugar que ela está de vitimismo, é mais disso que ela atrai. Então, a pessoa chega com a dor e eu vou dizer para ela: ótimo, que bom que você tem uma dor. Foi assim que eu comecei. Eu tive dor nas 3 áreas. Perdi dinheiro, perdi tudo, perdi casa, perdi a saúde, perdi um relacionamento de amor, que até então para mim era de amor. Então, que bom que você tem uma dor, porque eu lhe asseguro, se você veio para mim com uma dor, você pode ter certeza, o êxito está te esperando lá na frente. Você está disposto a vir? Então, aí, no primeiro momento, eu vou identificar, junto com a pessoa, os padrões que ela tem inconscientes que fizeram com que ela atraísse, porque nós que atraímos tudo. Sim. Aquele relacionamento que não deu certo, o emprego que... Sim. Tudo. Tudo é o que a gente sabe. Sim, Sem ter consciência, é o que a gente sabe sim. fazer.
E daí, quando eu começo a ajudar a pessoa a ver, a tirar os véus, a despertar, o filme Matrix mostra isso, que não é Sim. filme de entretenimento, é um documentário, um grande documentário. Então, quando eu começo a tirar os véus, a pessoa, então, sai do transe. Daí ela sai do lugar de vítima. Ótimo, aí ela passa para o segundo estágio, que é o estágio do empoderamento. Então, ela se dá conta de perceber, peraí, eu crio a minha realidade? O que eu quero criar para mim? E aí esbarra totalmente, entrelaça num dos princípios da física quântica, que é o de causa e efeito. Eu não escolho o que eu vou colher, não é? Mas eu escolho as sementes que eu vou plantar. Sim. Então, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Então, tá bom, o que eu tenho que fazer? Vamos enxergar aqui dentro o que está ferido, que trauma que existe, que bloqueio que tem. Porque são duas coisas distintas, mas que elas se relacionam. Os padrões negativos e tóxicos, são tóxicos mesmo, e os traumas. Nós atraímos, Rafa, através dos nossos padrões e dessas feridas que não estão cicatrizadas. Então, no primeiro momento, a pessoa vem pela dor, daí nós vamos identificar quais os padrões que fizeram que você atraísse isso. Ok, vamos listar, a gente tem práticas. Eu atendo as pessoas online, então ela tem um caderno exercícios metafísico, práticos para então, ela ir sim, entendendo. aí a gente vai listando. Vamos pegar aqui, então, quais os padrões. Ela escreve e fala, não, então vamos pegar esse aqui. Você quer isso para você? Não, então vamos reformular? Reformulando os padrões, nós já começamos imediatamente com a meditação e com as afirmações. Como que eu tiro os padrões tóxicos? Porque se estão me contaminando, me prejudicando, fazendo com que eu atraia e manifeste coisas que eu não quero, são tóxicos. Sim. Como que eu tiro isso da minha mente? Não tem uma válvula aqui que eu tiro, faço assim e vamos escoar. Não tem. Como que eu vou tirar? Você só tira padrões de dentro da mente colocando outros. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui essa taça e eu vou colocar café. A quantidade de água que está aqui, eu coloco o café e falo para você assim, Rafa, eu quero que você encha essa taça com água sem chegar lá na pia e despejar o café. Porque eu não quero nenhum resíduo de café aqui. Porque se eu chegar na pia e despejar o café, vai ficar uma gotícula ou outra aqui de café que vai sujar a taça, né? Eu não quero isso. Quero que limpe tudo. Então, o que a gente faz? Vamos abrir a torneira num jato bem forte, vamos deixar essa água entrar. Quando essa água começar a entrar, ela está subindo, ela está empurrando o café. Vai chegar um certo momento que não tem mais café, que é só água. É assim que acontece. Nós só conseguimos retirar um padrão tóxico de dentro da mente colocando outros. Então, o que eu faço com a pessoa é, vamos escrever o que a gente quer. O que você quer? Você quer ver o amor? Então, vamos escrever. Eu tenho capacidade, eu sou uma pessoa extremamente bondosa, eu quero viver o amor genuíno, e eu sei que eu tenho competência para isso, o universo é abundante e não há limites. Então, eu vou manifestar o amor, entende? Identificados os padrões, a pessoa já começa a afirmar nisso. O nosso cérebro, ele não distingue fantasia de realidade. Então, você vai falar, mesmo que no princípio, as pessoas no início, Cláudia, mas eu estou falando que eu sou magra, eu estou fazendo aqui a mentoria porque eu quero perder 12 quilos, já tem gente que perdeu 9 em 3 semanas. Olha. Porque todas as pessoas, elas emagrecem. E aí, Cláudia, como que é? Eu estou falando que eu sou magra, mas eu me olho no espelho. Você vai falar. Nós vamos falar, vamos repetir. Uma hora, o seu cérebro incorpora, a sua mente incorpora isso como real. Aí, a sua mente começa a conduzir você. O seu corpo começa a falar com você. Você vai comer fritura? Você não quer usar aquele... Eu tenho uma mentorada muito interessante. Eu falei para ela assim, qual é a meta sua para dezembro? Eu quero perder 12 quilos. Ok, então tá, então vai lá, escolhe o maiô, coloca em cima da cama quando você estiver fazendo a meditação. Daí ela falou, Cláudia, eu fui mais ousada, eu comprei um biquíni. É isso aí, você é das minhas. Maravilhoso. Eu falo que assim, que é um desafio muito grande, assim, porque te ouvindo falar, né, te dando um passo a passo aí, que eu acredito que vai ser mais profundo, é óbvio, para quem está sendo mentorado, mas só de ouvir, assim, é um desafio, até para mim, que tem um pouquinho de conhecimento a respeito do assunto, porque a mente da gente engana a gente o tempo inteiro. Exatamente. Então, você falar que já é uma coisa que a gente está vendo que não é doloroso. Sim. Né? É desafiado, é desconfortável.
A mente vai tentar te enganar muito. E a pessoa, às vezes, ela recua. E eu tenho que puxar, no sentido figurado, né? Eu tenho que Aham. levantar e falar, não, vamos em frente. A mente faz isso, ela não... Porque é o seguinte, a nossa mente é o estado primitivo mesmo. Ela quer o tempo todo defender a gente. Então, tudo que é novo, ela entende que é perigo. Uhum. E aí, uma estratégia maravilhosa que eu ensino para as pessoas é assim, na hora que você estiver enxergando a cena do que você quer ou fazendo a sua afirmação, esboça um sorriso no final, porque quando você está em perigo, você não sorri. Não. Quando você está para ser assaltado, você não Olha, sorri. boa, gente. Aí fica a dica, viu? Fica Então, a dica aí, ó. fica O a dica aí. cérebro Na hora sabotou, faz dá um um sorriso que você sorriso. já manda um comando. Estou em segurança, isso é seguro para mim. E outra coisa também, a mente também, ela vai evitar tudo que você faz de novo também, porque sabe que você vai perder muita energia. Sim. Então, ela quer o tempo todo que você economize. As duas funções que nós gastamos mais energia é com a digestão e aqui processando o pensamento, é o cérebro. Então, ela não quer que você gaste energia pensando nas práticas que você tem que fazer, o que a Cláudia passou que você precisa mudar os hábitos. Aristóteles fala isso. Sim. Somos criaturas já... É muito mais fácil fazer o que você já está fazendo. Sim, para Porque é quê? Sim, confortável, você né? já está vivendo isso há 40 A anos. zona de conforto que não é conforto, na verdade, é Exatamente, mais fácil, né? exatamente. Mas que não vai levar você para a vida de abundância que Com você merece. Você certeza. vai viver mais do mesmo, mais do mesmo. São os ratos na roda do hamster. Você roda, roda e não sai do lugar. Uhum. Maravilhoso. Então, ó, fase 1, identificação dos traumas. Sim. Fase 2, Reformulação. substituição, Isso. reformulação Dos desses padrões. Dos padrões. E a fase 3? Acessar as feridas. Nós trazemos feridas e traumas que elas vêm de 4 gerações. Eu não vivi o que a minha bisavó presenciou, eu não assisti, eu não estava lá, mas o que ela sofreu, porque eu estou falando de trauma, é tudo que causou um forte impacto Sim. emocional, ele está no meu DNA. Nossa, isso é interessante, né? A questão Muito. genética. Sim, Não tem muito tempo que eu tive essa informação, que me sim. fizeram um questionamento. Qual é o órgão que traz mais informações genéticas? Eu fiquei, né, pensei, falei, sei lá, fígado, porque eu falei, o cérebro seria muito óbvio, né? Aí me falaram coração. Uhum. É por isso que a Uhum. gente associa as emoções ao coração e que a Sim, gente carrega a carga genética toda no seu sim, coração, de sim. gerações. Eu falei, como que isso é forte, né? Rafa, o coração, ele é o órgão mais importante em todas as culturas. Você vê que é o único órgão que não é acometido pelo câncer. E não é o cérebro que faz com que você manifeste o apartamento, o amor, a cura. Não é o cérebro, é o coração. O nosso órgão metafísico é o coração. Então, às vezes, as pessoas romantizam, falam, o coração vai para o lado do romântico, vai para o lado da sensibilidade exacerbada, que isso é péssimo e não é. Eu tenho comprovação de que não é. É o coração que manifesta. Então, você manifesta pelo que você sente. Não adianta, você precisa do cérebro, você cria Claro. a cena com a mente, com o cérebro. Então você enxerga lá a casa que você quer, é o banheiro assim, é a garagem, é o carro. Mas você vai conseguir manifestar quando você trouxer essa cena para o coração. E sentir. Porque com a lei da atração é assim, primeiro você sente que tem, depois você faz como essa pessoa, você vai agir como essa pessoa, aí depois você recebe. É assim. É maravilhoso. Ai, Encantada Cláudia, estou. nossa, é tão Eu gostoso te ouvir falar, porque assim, é muito mais gostoso, é muito mais claro você ouvir uma pessoa que está mentorando, está vendo resultados sim, através, vendo né? Porque quando a gente resultados. está do lado de fora, a gente enxerga tudo como uma equação matemática ali. Nossa, eu não sei Sim, por onde que eu vou começar a resolver. exatamente. Mas quando a gente tem um passo a passo ali de Sim. como fazer, então assim, dá aquela luz, vai dar certo, né? Dá aquele É uma respiro, vai dar luz, né? Uma certo. esperança, É né? verdade, assim, que várias pessoas tenham a oportunidade de ter acesso ao que você está oferecendo, Amém, de Rafa, que coração. assim seja. E aí, voltando lá nos traumas, eu não fechei, só para a gente concluir. Sim. Quando eu falei com você da questão que eles são intergeracionais, só para você Uhum. entender, teve um científico que ele fez
um experimento. Então, ele pegou 2 caixas de madeira e daí ele colocou vermes nas 2 caixas, caixa 1, caixa 2. Uhum. Umas ramagens para ele distribuir os alimentos. Os vermes tinham que subir nessas folhagens para pegar o alimento. Certo. Da caixa 1, tranquilo, ele não fazia nada. Os vermes da caixa 2, ele pegava uma pinça grande. À medida que os vermes chegavam no alimento, ele pinçava o verme. Então, o verme sentia dor e caía. Ele voltava, tornava a pinçar. Esse cientista, ele fez isso com esses vermes, com os filhotes desses vermes e com os filhotes dos filhotes. Em 3 gerações ele foi repetindo isso, com a caixa de lanada e com essa caixa aqui toda hora do alimento. Uhum. Na 4ª geração, ele já não pinçava mais os vermes. Colocava o alimento lá em cima, os vermes chegavam até aquele ponto onde os antepassados, vamos pensar assim, tinham sofrido dor, eles chegavam até ali e eles não subiam mais. É uma dor que está ali que eles não entendem. Por que eu não posso subir? É perigo para mim. O meu pai, ele viveu um grande trauma por causa de uma casa que ele perdeu. Quantos anos depois, Cláudia, acontece a mesma coisa, Cláudia perde a casa e Cláudia vai parar lá na cidade onde isso aconteceu. Não foi por escolha da Cláudia, mas eu fui levada para lá. E quando eu fui para lá, achei que era o fim da minha vida, que foi o início do meu deserto. Eu agradeço demais a Deus, porque foi ali que eu consegui realmente identificar. Eu tenho uma cura ancestral que eu preciso fazer. Sim. Tem uma maldição familiar que eu preciso quebrar. E lá eu fiquei reclusa, era uma cidade que moram muitos parentes, os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai, mas eu estava numa condição muito ruim, quando você perde tudo. Então as pessoas se afastam também. Sim. E o que eu mais queria era que um parente, Cláudia, vem tomar um café aqui, porque me remetia à casa de mãe, acolhida, um acolhimento. Eu não tive. Então, foi essa dor que eu falava, eu não posso ficar aqui, eu preciso sair daqui. Então, eu ia caminhar na estrada, era uma cidade interior de Minas aqui, eu ia caminhar na estrada e lá eu conversava com meus ancestrais. No outro plano mesmo, eu conversava e mostra o caminho, me ajuda, preciso. E eu meditava. Imagina o que é você meditar 4 horas. Eu meditava 4 horas por dia, criando a minha mudança para Belo Horizonte, a minha volta. E aqui estou. Gente, que fantástico. Eu fiquei 4 meses lá. Que fantástico. Eu fiquei 4 meses e voltei para cá. Se todo mundo tivesse assim essa consciência de que as dores é um grande impulsionador. Então a pessoa chega são para os nossos mim maiores professores, e fala, né? Que bom, você tem uma dor? Eu falo, então você vai ter uma vida de êxito. Isso. Maravilhoso, Cláudio. Parabéns. Obrigada. Gratidão de novo. Tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer, Faça claro. todas as perguntas. A gente já tinha falado aqui um pouquinho sobre Jesus, né? E sobre o que tem na Bíblia, que vão ser assuntos que a gente vai ter mais pra frente aqui, então aguardem. Mas como ser um metafísico? Muito bem. Se o coração que é o nosso órgão manifestador, é com ele que a gente manifesta, o primeiro ponto eu preciso ter uma vibração. Eu tenho que vibrar no mesmo nível do meu sonho. Tá, vamos falar assim, ó. Eu entendo um pouquinho, né? Sou filhote ainda, é claro, a respeito do assunto, sou uma buscadora. Mas quem nunca ouviu aqui falar sobre então metafísica? O que é vibrar? Primeiro, deixa eu explicar o que é metafísico, né? Isso. Então, vamos lá. Metafísico, meta que está além. Físico é matéria, é o material. Sim. Tá? Então, é assim, o metafísico, ele está além da matéria. Certo. O metafísico, ele se distancia aqui da 3D, porque na 3D é onde a gente vive os nossos problemas. Nós temos 3 níveis de mente. O que eu estou vivendo aqui, eu criei na minha mente inconsciente, que é a 4ª dimensão, a subconsciente. Para eu ser um metafísico, eu preciso acessar a minha mente mais elevada. Como que eu consigo isso, Cláudia? Fazendo a meditação. Meditação é tudo, então. A meditação é a ferramenta-chave. Então, é com ela que eu vou me tornar um grande metafísico. Nossa, e eu vou te falar que é difícil, tá? Pois Tem anos que eu tento praticar, é igual academia. E por bem igual academia. Para você? É pelo dia a dia mesmo, pela rotina de você ter que parar. Então, você estar em um mundo que é acelerado. Eu já sou acelerada, eu sou extremamente acelerada. Eu me considero muito conectada com o meu espiritual. Então, os momentos em que eu tenho de meditação, geralmente são os momentos onde eu vou adormecer
ou quando eu estou despertando, que eu sinto que eu estou em estado meditativo, que eu consigo acessar algumas ideias que eu não tenho durante o dia, porque eu tenho 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo, 1 milhão de tarefas, mas eu confesso que eu parar, por exemplo, no meio do dia, durante uma tarefa e falar, vou meditar, é uma coisa que eu não consigo há muito tempo, tá? Sabe por que você não consegue? Porque realmente só existem 2 momentos do dia em que a meditação funciona. E quando você disse para mim agora há pouco que eu sinto, você falou sentir, é o seu corpo dizendo para você, não faz porque não vai funcionar. São os 2 momentos que a meditação funciona para você conseguir realmente criar a cena dos seus sonhos. Aham. É assim que você acorda e antes de você dormir, que você está meio grogue de sono, Sim, porque aí você consegue acessar essa mente mais elevada e essa mente subconsciente que fica sempre com os guardinhas falando você vai emagrecer 12 quilos, você vai viver o amor, todos os relacionamentos que você viveu, você foi abandonada. E aí, nesses momentos, essa mente, ela baixa a guarda, aí você acessa a mente mais elevada. nossa, isso é fantástico, assim. Sim, Eu já sabia, né, por algumas buscas de conhecimento, que existe esse estado meditativo durante esse tempo. Não sim, tanto quanto quando você vai dormir, porque você leva consigo muitas informações do dia, ao longo do dia. Mas ao amanhecer é uma coisa fantástica, sim. porque são insights que tem, assim, eu desperto com cada ideia, com cada coisa que É vem na minha isso. mente e com cada clareza que eu falo assim: "Que aconteceu?". É muito legal isso. E o que que acontece aí? Você se distanciou do físico. Quando você medita, você está com os olhos físicos fechados, você Uhum, não está comendo, bebendo, cheirando, não é? Então você não está ativando nenhum dos órgãos dos sentidos. Você está inteira ali, está fazendo o quê? Prestando atenção, concentrada. talvez, na respiração, um pensamento que chega ou outro. E isso é mágico, Rafaela. Tem comprovação científica que se você faz meditação todos os dias, você rejuvenesce, você cura as doenças, Sim. você Então acessa um não outro não mundo. precisa de estar em uma posição de meditação, né, coluna ereta, posição de borboleta, não precisa. Então se você está deitado na sua cama e está em um momento que é de silêncio mental, silêncio do ambiente, já é válido um estado de meditação? Se for para meditar, para acalmar a mente, sim. Mas para manifestar sonho, não. Para manifestar sonho, você precisa Ah, estar sentado, você tem os chakras alinhados, coluna confortavelmente ereta. E daí, então, aí as pessoas falam, você está falando, né? Cláudia, mas é difícil ficar ali, chega um pensamento e outro. Mas a mente é tagarela, ela é para pensar mesmo. Vai uhum, chegar um pensamento e outro, deixa que ele vá embora. Mas o mágico é que em alguns instantes não tem pensamento nenhum. E nessa não hora que tem. você acessa aquela cena, aí você acessa, você já está se vendo nela como um episódio de uma série, sabe? Sim. Você se sente. Aí você começa a ter sensações. Maravilhoso. E essas sensações, eu acredito que são o ponto-chave mesmo disso acontecer, né, Cláudia? Sim. E a gente isso aí é bom que seja esclarecido para quem está assistindo a gente, para quem não conhece, né, para não desistir. E para ver que é simples, não tem nada de complicado. Sim. E aí quando você fala assim, ah, Cláudia, mas às vezes eu não consigo encaixar no meu dia. Começa com 2 minutos. Depois você vai passar para 5. O seu corpo vai pedir 10. Vai ter dia que você vai falar É assim. bem exercício físico mesmo, né, E igual vai ter exercício dia que seu corpo físico. vai falar assim com você. Hoje eu acho que a gente prefiro. O seu corpo falando com você. Rafa, hoje prefiro meditar do que almoçar. Vai ter dia que você vai querer ficar 1 hora meditando. Meditando. Porque você eleva a sua. O que acontece durante a meditação? Você aumenta a sua imunidade, você tem mais energia. Vamos pensar que foi uma noite que você trabalhou muito, que você estava aqui fazendo tanta coisa aqui na televisão, você dormiu de madrugada fazendo uma coisa e outra. Medita 15 minutos. Você vai parecer que você dormiu 8 horas. Olha É que fantástico. impressionante. Impressionante. A meditação é maravilhosa. Então, aí a Maravilhoso. pessoa vem e fala, tá, mas então eu posso começar como? Não tem, é do seu jeito. Então, eu fiz uma meditação guiada para pessoa que nunca meditou, eu entrego dentro da mentoria, né? A Aí meditação guiada, ela eu vai só acho que escutando. esclarece muito, Porque né. tem o exercício de respiração primeiro,
porque você não consegue, primeiro você acalma o corpo, para depois você começar a acalmar a mente, né? Uhum. Então, para ser um bom metafísico é isso, nós vamos precisar mexer na energia, porque é com ela que eu atraio, eu sou um imã, não é? Sim. Então, existem práticas também que eu passo para as pessoas, de como que, eu gostaria de passar algumas, Claro! como que a gente eleva a vibração, né, para as pessoas que estão assistindo, Vamos fazer quando você quiser, eu estamos entendo prontos. que. Então vamos. Então, a primeira que eu vou ensinar, que ela é fantástica para quem está passando aí, vivendo aí um quadro de ansiedade, qualquer tipo de problema físico, é a respiração do 396. Vamos fazer comigo? Vamos. Você vai inspirar em Uhum. contando 3 segundos, prender o ar em 9 segundos e soltar em 6. Quando a gente inspira, porque assim, o ser humano, a gente não aprendeu também a respirar. Todo mundo respira pelo ombro, né? Aí Não é pelo não é pelo diafragma. abdômen. E você tem que. Então você enche. Então nós vamos inspirar em 3, que você vai encher o seu corpo desse ar limpo. 9, para ele rodar aqui tudo como um antivírus, limpando tudo que precisa ser eliminado. E no 6 a gente vai soltando tudo. Vamos lá? Vamos lá. Se você fizer 3 sequências, você que está me ouvindo aí de casa, no Saber Viver, essa dica é maravilhosa, é muito poderosa. Você fizer 3 sequências dessa respiração, no momento que você sentir que você está ansioso, que você está com uma dificuldade de fazer qualquer coisa, pare e faça isso. Independente de onde você está, você vai sentir a diferença na hora. A resposta vem na hora. Outra prática maravilhosa também é você, que eleva a sua vibração, é atividade física. Você sabe disso, não sabe? Ai, com certeza. Atividade física. É um remédio, eu falo assim, que é um remédio disponível pela vida, né? Que é a endorfina. É impressionante, assim. Sim. É um remédio para a depressão de verdade, né? Não que eu me considero que tenha tido depressão em algum momento. É claro que a gente tem aquelas fases em que a gente não quer nada, que a gente tá mais para baixo e tudo, mas é impressionante, você não quer ir, né? Tem até um meme em quem vai para academia, assim, você nunca se arrepende de ter ido, e nunca mesmo, porque a energia que você sai de lá é outra. Por mais que você tenha o restinho de energia para gastar durante o dia, você tem aquele pico de adrenalina, sai de lá quebrado, mas a gente sai feliz. A gente não sabe nem por quê, mas a gente sai feliz, é maravilhoso. Movimento é saúde. Então, na hora que você está ali, eu faço esteira, né? Então, você está ali, todo o seu corpo está em movimento. E é interessante porque você vê as pontas dos dedos vão ficando mais vermelhinha. É lugar que geralmente não irriga sangue. Então, assim, você está entendendo que todo o meu sangue... Aí, quando eu estou ali, eu não gosto de ficar vendo nada na televisão, eu gosto de ficar centrada no aquilo agora, né? Então, eu fico pensando, o meu sistema cardiovascular, os meus intestinos, o intestino funciona melhor, o seu corpo todo funciona melhor. Tudo Você funciona tem melhor. sites, às vezes eu levo o telefone, fica desligado, mas chega uma ponta para a live, eu falo, gente, esse assunto aqui dá uma live. Você sabe disso, não Esteira, eu acho que é fantástico para vir inside. Eu falo que eu resolvo vários problemas nisso. A gente tem muita ideia maravilhosa, e se você não anota ali, você perde, porque escoa depois, né? É verdade. A relação agora, Cláudia, da Bíblia e da metafísica, que é um ponto que a gente tem que tocar. Sim. Jesus eu tenho alguns mestres metafísicos. Assim, eu te interrompendo um pouco, porque eu acredito que quem não entende sobre metafísica, escuta a palavra, ou escuta o tema, soa um pouco de cabalístico, um pouco de esoterismo, misticismo, que não é, viu, gente? Não é. Metafísica não é místico. Tudo é espiritual, gente. O mundo da gente é espiritual e tudo está ligado a Deus. E Jesus era o maior mestre de todos. E a palavra de Deus, onde a gente se remete à Bíblia, também é metafísico. Então não tem nada a ver com esoterismo, tá? Então vamos deixar ela trazer isso aqui pra gente. Bíblia e metafísica. Sim, inclusive, Jesus é um grande metafísico mesmo.
Muitas pessoas acham que a lei da atração está para um lado e a religião, Deus está para o outro lado. Nós não manifestamos nada sozinhos. A gente Não. manifesta com Ele. Você manifesta quando você está respeitando as leis do universo e é com Deus. Quem quiser entender que é o universo, mas para mim é Deus, né? Então vamos lá. Algumas passagens. Veja que nós temos vários recortes na Bíblia. Uma que a mulher chega, ela está precisando da cura, ela quer a cura, ela toca na veste de Jesus. Então ele diz para ela: a tua fé te salvou. Ele nem vira, ele não precisa nem virar. Sim. Ele não toca nela, ele não faz imposição de mãos, né? Tem outra passagem também muito interessante, que é um paralítico. Ele está lá, ele sabe que Jesus está no templo, então ele pede para os amigos: eu preciso que vocês me levem até lá, Jesus vai me curar, eu sei que ele vai me curar. E os amigos fazem de tudo para levar. Chega lá, o templo está com as portas lotadas, abarrotadas de gente, e aí eles falam: não dá para entrar com você, olha lá. E eles falam: vocês vão ter que entrar comigo, eu vim aqui para isso, Jesus vai me curar. Eles sobem com o paralítico, entram com ele pelo telhado e colocam ele ali no meio do templo. Jesus fala com ele na hora: tua fé te salvou. Ele se vê pela fé. Então, para você, como que eu manifesto uma coisa que eu ainda não tenho? Como que eu sinto no meu coração que eu tenho a casa dos meus sonhos se a casa que eu não estou morando é essa? Distante. É fé. Você tem fé ou você tem fé ou você tem medo? Então, quando você tem fé, você sabe assim: não, Deus está criando comigo, eu estou fazendo tudo. Deus conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Então, se você está respeitando as leis do universo, ele já está comungando junto com você, ele já está falando amém. Sim. Então, tem várias passagens. Então, também na Bíblia, assim, ele fala: Deus ele não escolhe os mais capacitados para as batalhas, ele capacita os escolhidos. Ele dá força para você passar pelas situações. Você tem que querer, sim, primeiramente, né? A verdade está lá na Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual que é a verdade? O que você está vivendo? As pessoas não estão vivendo o mundo real. Não. Se a pessoa não despertou, ela está vivendo com base nos padrões que ela traz, nas crenças e padrões dos pais, dos avós, dos professores, nos traumas da família. Não é a realidade dela. É o que ela vê. Ela acredita no que ela vê. E tudo que está aqui projeta como uma tela de cinema. Então não é mundo real. Aí é quando você acorda, você desperta. Está na Bíblia também. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sim. Jesus quer que a gente tenha abundância. Ele quer nos entregar abundância de saúde, amor e dinheiro. Mas você está disposto a fazer a sua parte? Tudo está na já Bíblia está também. Está na Bíblia também. Tudo uma já fé está sem disponível. obras é uma fé morta. Então você vai pedir a Deus, vai ter fé, mas você vai seguir os passos todos. Você vai fazer o que precisa para você conseguir isso. Né? Sim. E tem várias passagens. Outra também que eu gosto muito de falar para os meus mentorados, né? Jesus está ali andando sobre as águas, é noite, tempestade, então Pedro, os apóstolos estão lá, e Pedro: é Jesus? Não é? Não, será que é? Jesus, és tu? Então, se és tu mesmo, vem andando sobre as águas. Daí Jesus começa a andar, então ele fala: Jesus, se és tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Então ele diz: venha. Então Pedro vai, Pedro começa a andar sobre as águas. Naquele momento ele tem fé, ele está confiando. Daí vem o medo, né? Vem o medo, aí ele olha para baixo: eu estou andando sobre as águas, ele começa a afundar. Jesus me salva, Jesus salva e fala com ele: homem de pouca fé. Né? É a mente que salva, assim. Isso então é tudo você Bíblia. tem fé, você acredita que tudo que você deseja está dentro de você. Então também lá também fala: se você não se abster do mundo real, do mundo aqui, lá não tem o real, se você não se abster do mundo, você não vai acessar o reino. O que é o reino? É o reino metafísico quântico. É aqui dentro, né? Sim, é a vida que você quer, você cria aqui, com Deus e com o seu órgão manifestador, que é o coração. Né? Então, Jesus é minha grande inspiração. Eu converso muito com ele, e a pessoa que desperta, ela acaba estreitando muito o laço com Jesus, com Deus. A distância que talvez existia, de estar num patamar, estar no céu. Então, tem práticas que eu falo assim: não, vamos fazer uma prática em que você vai puxar uma cadeira
E coloca Jesus ali, ou então coloca seu anjo ali. O que E você quer conversa falar com com ele? ele. Fala, o que você está sentindo? Isso é muito legal. Cláudia, uma das primeiras perguntas que eu fiz é como começar a ter acesso a isso, porque parece um caminho muito distante entre buscar e o despertar, né? Porque, na verdade, depois que... A gente não sabe quando a gente se considerou desperto, na verdade, porque é um caminho eterno ali, né? Porque a Sim, cada vez que você sobe um degrau, tem sim. outro degrau a explorar, outro ambiente, outro assunto. Então, assim, além da sua mentoria, quais que seriam os autores hoje que você indicaria a respeito desse assunto? Começo com Louise Hay. Nós temos 3 áreas mestras: Uhum. saúde, relacionamentos, amor e dinheiro. Rafa, a pessoa que está doente numa cama de hospital, em casa, o único sonho dela é ficar curada. Sim. Então, ela não vai querer manifestar casa, amor, não é mesmo? Não. Então, tem que ser pela saúde. Então, eu indico Louise Hay. Louise Hay, ela teve um câncer e ela é uma grande metafísica, ela morreu com mais de 90 anos, uma grande inspiração para mim. Os meus mestres metafísicos que já não estão aqui, eu sempre falo que eles continuam falando, porque eles continuam nos dizendo, né? E ela trabalhou a vida toda ajudando nisso. Existe o Instituto Louise Hay, que as pessoas Aham. podem acessar muitos livros dela, começando a curar o corpo. A curar o corpo, identificar se é ansiedade, se é depressão, se é azia, se é hipertensão, toda doença, ela vem de um padrão metafísico. Sim. E aí, então, ali tem o padrão que criou a doença. A diabetes é falta de doçura. Então, tem um novo padrão que eu vou começar a falar todo dia. Claro que tem também uma reeducação alimentar, mas se você pega e faz isso religiosamente... Então, a Louise Hay é fantástica. Tá? Começar pela saúde, porque é a base. Tá. Preciso ter mais saúde para eu poder enxergar os outros sonhos, né? Aham. Eu falo que tudo é quântico. O amor é quântico, o dinheiro é quântico, a saúde é quântica. E a Louise Hay, ela ensina mesmo essa cura. O tratamento que ela fez, quando foi identificado o câncer, os médicos disseram para ela que ela precisava fazer a cirurgia, mesmo já sabendo que ela trabalhava com isso, com essa reprogramação mental. Aham. Então, eles disseram, tá, nós vamos dar a você alguns meses para você testar o seu método, mas depois a gente vai te operar. No fundo, ela sabia que ela ia conseguir. Em 7 meses, ela estava curada, não fez cirurgia nenhuma. Então, é um grande exemplo, Exemplo inspiração, né? maravilhoso. Deepak Chopra também. Deepak Chopra, ele transita assim pela espiritualidade, pela ciência, com Sim, eu muita gosto bastante sabedoria, dele. né? E a abordagem dele é muito dentro da consciência e da cura também. É o que a Sim, gente está falando aqui, né? Quando eu coloco consciência, quando eu estou consciente no que eu estou pensando, no que eu estou fazendo, no que eu estou sentindo, eu sei o que eu vou manifestar, eu sei o que eu vou viver. Então, eu sou o criador da minha realidade. sim. A gente não sabe como, mas a gente sabe que vai ser, né? Sim, e esse como é um pouquinho por dia. É, É um pouquinho por dia que você faz a meditação, você avança mais. É um pouquinho por dia que você já vai ali fazendo atividade física, que a sua energia começa a melhorar, e sua energia vibrando mais alto, você se conecta com pessoas, situações e circunstâncias que estão vibrando numa frequência mais maior. elevada. E aí a transformação acontece. Quando você vê e fala, como que aconteceu? Parece um jogo. Na É muito legal realidade, isso. a vida deve ser vista assim como um jogo, sabe? Uma brincadeira. É, Eu falo que a gente perde isso muito quando a sim, gente fica adulto. A gente exatamente. fica adulto, a gente duvida de tudo, Sim, né? A gente se entristece com pequenas coisas. sim, E exatamente. se a gente conseguisse arremeter as memórias, ou o que fazia a gente feliz quando era criança, que era Isso, tão pouco, a gente ia entender muito exatamente. mais essa questão da manifestação, de ser grato, porque a gente ficava grato às vezes com uma bala. Sim, Né? Hoje a gente entende que uma bala vai matar a gente de sim. diabetes, E outra vai coisa, engordar, sim, é isso não mesmo, é? porque o adulto está sempre pensando o que, que pode acontecer. Um menino Isso, o que de mergulha, errado que o vai menino ser feito? mergulha. Os É, pais falam assim: nós vamos para as férias lá, tá? Aí o menino já vai, já quer, chega lá à noite, ele já quer entrar no bar. A mãe, não, você vai ficar doente. Criança isso. mergulha. E para você acessar o seu potencial metafísico, você tem que mergulhar. Na Bíblia também não tem plano B, tem? Ó, Não não vai tem. não se acontecer. Não, tem fé. Vai, Vai dar né? certo. Deus não fala assim, ô Pedro, começa a andar. Se acontecer assim, na Bíblia não tem plano B. Você tem fé ou você não tem? Não é?
Verdade, é lindo Então, isso. E ó, e mais uma coisa aqui, em relação a autor, é Deepak Chopra, essa que tem também Napoleão Hill, Napoleão Hill, que é Pense em Riqueza. maravilhoso, Pensa em Riqueza é lindo. Ele está ali voltado muito à questão do dinheiro, né? Então fala assim, tem a Sim, questão espiritual, tem a questão do dinheiro, tudo é quântico. Mas em todos eles eu vejo esse transitar da aham. metafísica com a física quântica. Tem também o Joe Vitale, Joe Ah, Dispenza. Joe Dispenza é Joe Dispenza maravilhoso. é maravilhoso, Joe Joe Dispenza é Dispenza. maravilhoso. E ele transita, ele é pela neurociência, Aham, pela psicologia, pela física quântica e pela metafísica. E ele ainda apresenta práticas. isso. Ele mede a frequência vibracional dos espaços onde ele faz os Gente, isso é eventos. muito legal. É muito Ele consegue legal. medir frequência vibracional de planta, Sim, frequência vibracional de objeto. sim, Eu acho assim, eu acredito muito nisso, busco muito, mas eu ainda sou muito prática, eu sou muito cética. Eu sou daquelas assim que eu acredito vendo mesmo, sabe? Então, por isso que eu sou uma buscadora constante, porque eu sim. preciso de ver eu só preciso de ver para crer, entender para crer. Distanciar um pouquinho da 3D. Isso, eu preciso de fração matemática para entender que o negócio Sim, é real. E sim, essas provas que o Joey faz, assim, são muito enriquecedoras para muito esclarecer, enriquecedor. principalmente para gente que não entende, né, fora da 3D. É muito legal. Sim, Inclusive, ó, dica para vocês aqui também. Tem vários vídeos do Joey Dispenza disponíveis também no YouTube, né? Que sim, são audiolivros e que são sim. palestras, que também é muito legal. E já é um começo, um começo Muito, para já poder a pessoa ficar tocada e falar: eu quero isso para mim, eu muito. quero esse E caminho. falando de YouTube, eu sei que você tem um canal também. Eu Tenho, gostaria que você tenho. falasse primeiro sobre o seu canal, para depois a gente falar Sim, aí de uma mentoria. certo. Então, o meu canal contém Vida e Equilíbrio, by Cláudia Barbosa. No meu canal, os temas que eu estou abordando lá, eles perpassam as 3 áreas: saúde, relacionamentos e dinheiro. Faço as lives, coloco as lives lá, e daqui saem muitos temas. Então, por exemplo, eu chamo o amor para mim eu chamo de um rio, e esse rio ele tem afluentes. Então, às vezes eu faço uma live onde eu vou falar de relação de dependência. Às vezes eu falo de uma Ah, live onde eu falo de auto-amor, o amor próprio. Então, são vários afluentes dentro desse rio amor, né? aham. Então, lá falo sobre o dinheiro, ensino práticas, rituais para as pessoas manifestarem o dinheiro. Eu fiz um ritual na virada do ano novo, na noite de Réveillon. Em 7 dias eu manifestei o meu apartamento. Que Ensino tudo fantástico, ó, isso gente. lá. Tá acessível aí para vocês no YouTube. Já Tem um acessem no vídeo lá canal também, dela. como ter mais saúde, mais juventude, mais qualidade de vida, tudo lá também, Que legal. porque não existe um calendário dentro do nosso corpo passando folhinha. Quem dá o Sim, comando de que a gente envelhece somos nós somos mesmos. nós. Você quer envelhecer? Não. Não. Eu quero meus órgãos jovens, né? Não tem nada a ver com vaidade, mas tem a ver com o que eu quero manifestar, o que eu quero Sim, viver, os anos que eu quero com essa vitalidade, essa energia. Não é mesmo? é O canal, verdade. então, é algo que faço com muito amor. Então, sempre tem vídeos, lives. Como que é o nome do canal? Repete. Contém Vida e Equilíbrio, by Cláudia Barbosa. Então Crescendo tá. devagarinho. Pessoal da edição aqui, deixem aqui embaixo para o pessoal seguir, por favor, o canal da Cláudia. Já quero maratonar o seu canal com todos os vídeos, pode deixar. Gratidão, querida. E agora, já conta pra gente dessa mentoria que eu sei que vai ser fantástica aí, que vai chegar em 3 de julho, é isso? Tem um evento que já está no esboço, já está desenhado para acontecer, Quentinho, no forno, no vamos forno pensar isso. ainda. É um evento online. O assunto, a vertente desse evento, ele será a ansiedade e a depressão. Grandes males que acometem aí uma grande parte da população mundial. Nossa, é muita gente, tá? Então, já convido você aqui, né, grande. Não tem como não participar, porque se infelizmente você está passando, você já passou em algum momento por uma Sim, situação de ansiedade ou sim, depressão,
ou você conhece alguém Exatamente. que está passando por isso. Sim. Então, é uma maneira de você presentear essa pessoa, Isso, para né? saber que você Indicando. pode essa cura, ela pode, você mesmo consegue acessar o seu potencial para conseguir promover a sua cura sem precisar de remédio, sem precisar de tratamentos Sim. longos, extensivos, desgastantes. Não, tá tudo aqui dentro. Então, se você aí conhece alguém, se você deseja, pode ter certeza que você vai aprender muito lá e vai ter uma expectativa de vida melhor. Tenho certeza que sim. Maravilhoso. Já convido todos vocês. Vai ser maravilhoso, eu tenho No certeza. dia 3 de julho, então nos encontramos nesse evento, não perca. E esse evento, ele vai ser online. Online e gratuito. Totalmente online Isso, e gratuito. pelo meu canal. Aí, no olha YouTube. que maravilhoso, gente. Sim. Oportunidade, ó, é uma maneira da Cláudia segurar pela mão quem tá passando por um Vou problema. ensinar práticas lá para E- ansiedade. Olha, então assim, vai ser tudo colocado como prática, como se fosse uma mentoria. Exatamente. Uma pitadinha da mentoria. Uma pitadinha da mentoria. Então, essa é a isso aí. oportunidade de vocês também ó, dispararem o aviãozinho aqui, já para entregar essa entrevista incrível aqui que a Cláudia está proporcionando para nós aqui do Saber Viver. E já divulgar também essa mentoria. Gratidão demais. Sou eu quem agradece, querida. Que Mais alegria. uma vez pelo nosso encontro aqui, por disponibilizar para o nosso público, tanto da TV Alterosa quanto do podcast, tudo que você, toda a sua luz, todo o seu conhecimento e muito mais do que a gente está acostumado, né? Nós como seres humanos acostumados a ter disponível, que são às vezes ensinamentos mais do mesmo, né? São práticas mais do mesmo, efeito manada do Matrix, e que todos nós precisamos de acessar, né? Todos nós precisamos desse despertar que Deus está muito além do que em templo, do que em só palavras, né? Tá em tudo. Então, gratidão pela sua presença, por toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, pela sua equipe que está aqui presente, pela nossa equipe do Saber Viver, que são maravilhosos. Obrigada. Eu estou chorando aqui, você está vendo, né? Estou emocionada. Ai, chorar é bom. Eu estou emocionada porque é uma oportunidade para mim muito especial de poder estar aqui. Eu penso que se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Então, Sim. Eu vim de grandes dores e é muita gente passando por dores profundas. Então, que eu possa levar um alento através de vocês. Ai, queridos. gratidão. Então, obrigada mesmo. Muito feliz por Eu esse também, momento de estar muito aqui com emocionada, vocês. muito feliz também. Então, ó, estamos ficando por aqui. Ah, não quero. Também não. Nossa, é um assunto que dá vontade de falar Fica muito, horas e horas, muitas sim. horas. Obrigado por todos vocês que estão por aqui. Já deixem um comentário de vocês aqui no podcast. O que mais vocês querem ouvir através da Cláudia, através aqui dos nossos assuntos, que nós temos assuntos aqui toda semana, de diversos especialistas disponíveis para vocês aí. Quero ouvir vocês. O que vocês querem ouvir aqui? Qual que é o tipo de especialidade? O que vocês estudam? O que vocês buscam aqui dentro do YouTube que a gente pode trazer aqui para vocês? Não é isso? Com Dá um certeza. tchauzinho pro seu público, pro nosso. Queridos, a todos vocês aqui presentes também. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo Beijo para todos. e até o próximo. Até o próximo.